Olá, viventes do Cerrado, bom dia, semana começando, segunda-feira, 27 de junho. E nós trazemos para você hoje um pouco da situação com relação à database dos servidores estaduais. Os servidores estão aí em mobilização constante nas últimas semanas, colocaram faixas na Praça dos Girassóis e estão cobrando que o governo pague o benefício. Por outro lado, o governo tem dito que não tem dinheiro para pagar. Nós viemos aqui no Sindicato dos Servidores Públicos, conversar com o presidente. Bom dia, presidente. Presidente Cleiton Pinheiro, nos recebendo aqui. E, presidente, vamos conversar um pouquinho sobre a database. O governo diz que não tem dinheiro, não tem de onde tirar, e eu quero saber se o sindicato tem algum estudo que comprova que o governo tem de onde tirar esse dinheiro. Na verdade, nós temos aí todo o histórico do pacotaço que o governo fez no final do ano passado para poder se implantar no ano 2016. Então, o resultado desse pacotaço, ele já traz aí um resultado positivo, que é o crescimento da receita corrente própria do Estado. A receita própria do Estado, ela tem um crescimento aí significativo com esses novos tributos, essas novas taxas que foram aí criadas e o aumento dessas próprias taxas. O governo do Estado, ele tem sim condições de pagar a database do servidor público, até porque nós temos hoje um valor que é em torno de 34 milhões que se paga cargo comissionado e contrato temporário. Esse valor é valor mais do que suficiente para poder pagar o direito do servidor efetivo. O que acontece é que o governo do Estado, ele não quer mexer nos cargos comissionados e nos contratos, porque esses cargos são cargos políticos, e ele teria um problema aí até mesmo com a Assembleia Legislativa, porque ali tem muita gente que é indicada pelos parlamentares. Mas, presidente, o governo sempre tem alegado, o próprio secretário da Fazenda nos disse em entrevista, que esses cargos, que os contratos estão passando por revisão e que os cargos, a maioria dos cargos comissionados são ocupados por efetivos, não é isso? Olha, nós temos aí um número de cargos comissionados ocupados por efetivo, inclusive com redução em relação a 2014. Vamos pegar um exemplo. Em 2014 nós tínhamos um número de mais de 2.000 cargos comissionados ocupados por servidor efetivo e hoje nós temos um pouco mais de 800. Também nós temos a FC que teve um pequeno aumento no quantitativo, mas esse é exclusivamente servidor efetivo. E é interessante esclarecer que essa gratificação da FC não tributa previdenciariamente. Então o governo também não teria mais um custo com a questão previdenciária. Seria apenas essa gratificação. Com relação ao número de servidores que teve aí o aumento para o cargo efetivo, automaticamente o governador reduziu o custo de folha de pagamento. Quando se aplica apenas para o cargo comissionado e o contrato temporário, que é o que ainda existe, mais de 13 mil, esse aí é que realmente acarreta a folha de pagamento, uma vez que ele tem que tributar para o INSS 22% na parte patronal. Além da tributação do servidor, ainda vai mais 22% para o INSS. Nós temos aí nos nossos estudos prévios em torno de 23 milhões de database para receber, que é o direito. O governo já fala em outros valores, mas nós até o momento nós temos esses impactos mais levantados baseados nas folhas de pagamento efetivo. E esse valor de 23 milhões ele pode muito bem tirar dos 34 milhões aí que tem cargo comissionado de contrato e deixar 11 milhões para ele manter os contratos, que daria sim para trabalhar. Outro ponto, nós temos aí servidores contratados que realmente ele está fazendo horário especial, que é o contrário. Se há tanta necessidade desse contrato temporário, por que ele está fazendo horário especial para poder estudar em faculdade? Tem cargo comissionado que faz a mesma coisa. E nós temos aí uma série de denúncias dos servidores que traz para o sindicato as pessoas que não trabalham. Agora, presidente, e qual que é o impacto dos servidores efetivos na folha? Quantos milhões hoje? São mais de 50 mil servidores efetivos, né? Hoje os servidores efetivos é 34 mil e poucos, não chega a 35 mil servidores efetivos, que esse é o que tem direito à database, que é a revisão geral. Esse impacto daria em torno de 23 milhões. Então esse é o impacto que seria mensal. Outro ponto também que o governo fala que teria um custo de 300 milhões, 315, 305 milhões, cada entrevista eles falam um valor diferente. Esse impacto desse ano é isso. O impacto do servidor efetivo na folha de pagamento daria em torno aí de 170 e poucos milhões, 176 milhões para dezembro, até dezembro, de janeiro a dezembro, ou de maio a dezembro. Ele não pode se computar 12 meses, e sim 8 meses.
Então esse número também não está sendo verídico informado pelo governo. Então ele está tentando de toda forma distorcer a discussão para poder gerar um alongamento nas reuniões e não ter nenhuma proposta de concreto por parte do Estado. Agora vocês, os sindicatos, entraram na justiça, presidente, pedindo bloqueio de recursos do Estado. O secretário da Fazenda disse que é uma medida que não se sustenta e que geraria um caos administrativo. Essa questão do bloqueio, vocês querem mesmo que bloqueie os recursos do Estado e o prejuízo disso para a população? Olha, na verdade, o que nós entramos com relação ao bloqueio é sobre a negociação do retroativo de 2015, que era para ter começado a pagar em 2016 e isso não ocorreu. Então o governo realmente está em atraso com o pagamento da database de 2015, que é o parcelado. Esse bloqueio ele se dá para o pagamento total desses direitos. Ou seja, se o governo tem uma dívida de 38 milhões com servidores referente ao ano inteiro, que se fosse bloqueado é equivalente aí 18 milhões, 20 milhões para poder pagar o que já deve para trás. Esse é o pleito do sindicato junto à justiça. Olha, quando fala que não se sustenta, sustenta porque nós temos uma paralegal. Nós temos a Constituição que garante a revisão, nós temos o Estatuto do Servidor, tem a lei estadual e mais a lei da negociação que nos resguarda. Que há uma data sim para se pagar o direito do servidor. E nós estamos pleiteando esse direito porque o governo ele veio silenciosamente ganhando tempo e não pagou uma parcela sequer do que deve para os servidores, uma vez que esses servidores fizeram compromisso confiado na legislação. Mas, presidente, essa questão da database, ela veio também como uma bola de neve, né? Essa gestão atual do governo já assumiu o Estado uma situação financeira difícil, conforme eles alegam, né? E parece que é uma situação que vem lá de trás, né? De que veio virando uma bola de neve e hoje chegou disso tudo, não é isso? Não, a database realmente ela tem sido cumprida dentro dos mandatos, dentro dos anos. Cada ano que se tem a database estava sendo cumprida. O que ocorre às vezes com a database é apenas essa questão dos meses até a aplicação. Então, se nós temos uma database que é de maio e o governo só vem conceder ela em julho, então criaria 2 meses de retroativo e esse retroativo tem sido negociado sempre. E uma pergunta para encerrar, presidente. Quando que vocês vão definir se vai ter greve ou não, há possibilidade de greve ou não? Acho que a população quer saber. Olha, com relação à greve, nós temos um cronograma a ser cumprido, que tem uma legislação geral de greve, que o servidor público não tem uma lei específica, mas tem uma lei geral de greve que o Supremo disse que nós temos que nos embasar a ela. Tem aí que ser seguido, nós estamos seguindo alguns passos já, estamos partindo para mais uma fase, onde nós estaremos aí mais uma vez mobilizando a categoria, para poder fazer aí concentrações, fazer paralisações e nós vamos trabalhar isso até chegar a uma greve. O que precisa deixar bem claro é que o governo não está negociando com as categorias. O governo ele apenas tem sentado, nós tivemos uma rodada aí de reuniões em torno de 6 reuniões, das quais o governo sequer tem apresentado uma proposta por escrito para os sindicatos, para o movimento. A proposta do governo não é pagar parcelado 27 vezes? Não é essa proposta? A proposta verbal. O governo sequer escreveu no papel apresentando uma proposta para as categorias, respondendo o ofício que nós já mandamos. Nós já protocolamos 4 ofícios, nos quais nós colocamos lá claramente que nós queremos o pagamento imediato do retroativo de 2015 e a implantação da database de 2016. Isso nós oficiamos. O governo sequer tem nos respondido. Então esse é um ponto que realmente mostra que o governo não está negociando e isso vai fazer com que a gente tenha aí uma greve geral, porque a lei de greve diz que quando não há negociação se pode fazer uma greve que ela é considerada legal. Outro ponto interessante que a gente precisa deixar claro, tem aí a questão da concessão das databases dos demais poderes, que foi aprovado agora já do Tribunal de Contas, do Ministério Público e da Defensoria, já está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça. Essas leis elas estão vindo com a database para os cargos comissionados e isso nós não aceitamos. Por quê? Porque o que o Estado hoje está acima do limite da lei de responsabilidade fiscal é com os poderes, é o Estado do Tocantins e não apenas o Poder Executivo. Então também tem a contribuição dos poderes nessa questão do desenquadramento da lei de responsabilidade fiscal. Eles estão contribuindo para esse desenquadramento, inclusive nas linhas gerais. Por exemplo, é 60% o limite dos poderes todos. Executivo, Legislativo e Judiciário. Está 63%
0,24% acima, tem 3,24% acima do limite máximo permitido pela legislação. Então, esse ponto nós solicitamos que o governador vete essa parte do cargo comissionado. Agora, do efetivo é um direito igual aos demais servidores, tem todo direito, e nós defendemos sim que seja pago. Ok, presidente. Presidente, muito obrigada pela entrevista, pelas informações. E mais informações sobre essa queda de braço aí com relação ao pagamento da database, você confere no portal gazetadocerrado.com.